Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Nos nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para você. Por que é tão difícil quebrar padrões obsoletos? Esse é o nosso tema de hoje. Vivemos em um mundo de mudanças contínuas, mas nem sempre notamos. Prestamos atenção principalmente quando comparamos determinadas épocas com outras. Os padrões da natureza, por exemplo, seguem um fluxo repetitivo e, no entanto, as suas modulações produzem diferenças que não nos parecem muito evidentes. Mas, se prestarmos atenção nos hábitos, podemos discernir os padrões nas regularidades do mundo. As pessoas mais próximas da natureza são capazes de notar pequenas mudanças e, com isso, direcionar melhor sua ação, visando um resultado mais satisfatório e produtivo. O homem do campo é capaz de prever a chuva bem antes dela cair, só de olhar para as nuvens. Mas nós também nos baseamos por hábitos, sem que notemos. E como podemos perceber tudo isso mais atentamente? Vejamos, por exemplo, o sol surge no leste e se põe a oeste. Há sempre alternância entre dia e noite. As marés têm fluxo e refluxo concomitantes que são influenciadas pelas fases da Lua. As fases da Lua, por sua vez, são 4 principais, que são a crescente, a cheia, a minguante, a nova, e elas marcam períodos propícios à pesca, ao plantio, à colheita, à poda, inclusive tem influência até nos cortes de cabelo. Há também as 4 estações do ano, cada uma com seus climas peculiares que influenciam a natureza. Enfim, aprendemos a detectar determinados padrões na natureza diante das alternâncias como dia, noite, frio, quente, novo, velho, vida e morte, e dessa forma regulamos os hábitos em nossas vidas. E toda a vida segue um ciclo: nascimento, crescimento, reprodução e morte. Essa é a lei primordial em toda a natureza. É a impermanência que gera o movimento e é justamente por essa alternância que tudo existe. Segundo o hinduísmo, todas as coisas são parte de um grande processo rítmico de criação e destruição, de morte e renascimento. A dança do deus Shiva simboliza esse eterno ritmo de vida e morte que se desdobra em ciclos intermináveis. As mudanças entre começo, meio e fim formam ciclos contínuos gerando a vida. Esse movimento, por muitas vezes imperceptível, mantém o fluxo constante, o fluir etérico, manifestando-se na matéria. Vida é movimento. As árvores que nos parecem paradas movimentam-se sim, e muito, pois crescer é movimento. Suas raízes nunca param de crescer sob o solo. Elas se entranham cada vez mais longe em busca de água e nutrientes que alimentam todo um ecossistema ao seu redor. Além disso, as árvores trocam informações com o meio, pois suas raízes é um enorme emaranhado semelhante aos neurônios. Na natureza, tudo está consciente e interconectado, o todo é inseparável de suas partes e nada fica sem resposta. Para tudo há um propósito, nada existe por acaso, porém, não vemos nada disso em nosso dia a dia. Essa é a questão. Mas o ser humano é mais do que o seu cotidiano. Ele coexiste tanto em meio à natureza quanto em meio a uma galáxia cheia de eventos cósmicos sobre os quais jamais se ouvirá falar. E isso é real. A realidade é feita de uma sucessão de eventos. De alguns somos parte, de outros não teremos consciência deles. Contudo, em cada evento estaremos ligados de alguma forma, uma vez que fazemos parte de um inconsciente coletivo. Então, seja por meio da história ou das memórias, ainda que a nível hereditário ou molecular, receberemos alguma informação. Afinal, tudo fica registrado e mesmo que não tenhamos nenhum registro físico do evento, tudo está gravado nos registros acásticos. Para muitos, o que digo agora pode não fazer nenhum sentido, porém, se entendermos que tudo o que existe provém da mesma fonte cósmica, viva e criadora, precisamos admitir que tudo é feito de energia. Essa energia pode ser chamada cósmica, éter, prana, mas ela sempre vem da mesma fonte de energia. Ela não acaba, ela se transforma. É o fogo primordial.
Toda matéria tem energia. Matéria é energia manifestada no mundo fenomênico. Afinal, tudo é feito de átomos e partículas subatômicas que juntos formam as moléculas que vão formar as células, tecidos, órgãos, organismos, todos os seres vivos, mas também as coisas e objetos pequenos e grandes, alguns medidos por nanômetros, enquanto os outros são imensuráveis, como os astros mais distantes. Somos seres únicos e fazemos parte de um todo indivisível. Somos uno com Deus. Parece meio confuso, pois acreditamos que temos uma consciência, e temos sim, uma consciência individual, com uma personalidade, uma história de vida, mas fazemos parte de uma consciência maior, uma consciência cósmica, sem tempo e espaço e que simplesmente é. Assim somos o micro e o macrocosmos. Apesar de não termos muita consciência dessa unidade, aos poucos vamos alcançando essa compreensão. A natureza não dá saltos, tudo tem continuidade. Ao entendermos que somos uma unidade, que tudo está interligado em nós, começamos a compreender que nossas emoções é parte do nosso ser e que altera a qualidade da nossa saúde como um todo. Ao contrário do que se pensa, não devemos jogar nossas emoções para debaixo do tapete, pois ao fazermos isso geramos doenças. As nossas emoções nos contam algo e precisamos interpretá-las. As terapias vibracionais naturais e complementares, como a medicina chinesa, a homeopatia, a ayurveda, consideram os aspectos psíquicos, energéticos e não somente físicos, que são as emoções, os desejos reprimidos, as frustrações e os medos sufocados, como sendo os geradores de sintomas e de doenças. Porém, elas surgem porque não abraçamos a nossa sombra, o nosso lado obscuro, enquanto parte da nossa totalidade. Essa negação do nosso eu gera o desequilíbrio interno que se manifesta em males de vários tipos na vida das pessoas, desde doenças até escassez, afetando a saúde financeira e prosperidade e a abundância. Essas terapias tratam dos indivíduos inseridos dentro de um ecossistema natural e holístico como um todo inseparável, e isso significa que elas atuam diretamente no campo energético das pessoas e dos ambientes, utilizando-se de ferramentas que auxiliam no equilíbrio das frequências vibratórias dos indivíduos. Da mesma forma que estamos inseridos em um todo maior, nós também somos um todo inseparável. Isso significa que não adianta tratarmos das doenças sem resolvermos as causas, ou seja, sem que descubramos a verdadeira razão, o motivo que ocasionou as doenças e que normalmente estão relacionadas às traumas do passado, rejeição, abandono, etc. Curar-nos é também parte da nossa busca espiritual, do autoconhecimento, da ampliação da consciência. Sabendo que somos parte de um todo auto-organizado e inteligente, entendemos que nada em nós ou no mundo pode curar-se separado do todo. Apenas organizamos em setores para melhor compreendermos, mas, na realidade, tudo em nós está interrelacionado ao todo. Já perceberam que quando resolvemos um problema, por exemplo, uma questão financeira ou profissional, de repente outros setores de nossa vida, como os relacionamentos, também começam a se arrumar? Já repararam que novidades simplesmente acontecem quando nos mudamos de um lugar para o outro, quando viajamos ou simplesmente quando reformamos, pintamos a nossa antiga e linda casa? Até parece um passe de mágica. E isso acontece por quê? Quando resolvemos um problema, nos sentimos mais leves e nos relacionamos melhor. Quando saímos da nossa zona de conforto, nos abrimos para o desconhecido e algo novo chega. Quando nos livramos de coisas que já não mais são úteis, nos abrimos para receber as boas novas. Ao mudarmos a nossa vibração, sinalizamos ao universo que estamos prontos para mudar a nossa realidade e o rumo das nossas vidas. Mudamos a nossa frequência vibratória e, por consequência, a energia de todo o ambiente se transforma. Se as pessoas à nossa volta não nos acompanham, acabamos por tomar outros caminhos, saímos da vida delas ou elas saem da nossa. E com isso sempre algo bom acontece. Conhecemos pessoas diferentes, ampliamos o nosso círculo de amigos,
quase sempre em decorrência de alguma mudança ou início de algo novo, como uma troca de emprego, ou transferência de um setor, ou ainda ao começar um curso. E essa abertura acaba por afetar nossos familiares e as pessoas ao nosso redor. Muitas coisas boas podem acontecer quando iniciamos uma nova fase ou ciclo, desde conhecermos alguém especial ou mesmo solucionarmos um antigo problema em nossas vidas, pois quando estamos buscando sinceramente um novo caminho, ocorre uma expansão da consciência. O problema é que, passado esse período de mudanças, retornamos ao mesmo estado anterior e retomamos a mesma frequência na qual nos encontrávamos antes, mesmo quando percebemos tudo o que está nos ocorrendo. Mas por que isso acontece? É bem simples de entender. Algumas situações podem ocorrer e alterar a nossa realidade. Podemos também forjar uma mudança em nossa vida. Porém, se inconscientemente nos mantivermos na mesma frequência de medo e insegurança em que nos encontrávamos antes, voltaremos à mesma realidade. O que está dentro se manifesta fora. Será preciso tratar as feridas, limpar primeiramente antigas memórias que já não são úteis e as substituirmos por novas. E nesse ponto começa a complicação. Como nos livrar de memórias indesejáveis? Por que não conseguimos sair dessa frequência negativa se já nos conscientizamos dela? Se queremos mudar, o que nos impede? Não adianta somente desejar mudar. É preciso quebrar um padrão interno e, na maioria das vezes, quebramos um padrão diante de situações drásticas que nos obrigam a nos rever. Portanto, além das mudanças externas, precisamos tratar dos velhos traumas e memórias do passado. Além disso, tem outro fator: não estamos isolados e sozinhos. Vivemos em um grupo social e tudo isso interfere na nossa vida pessoal. Como mudar de atitude efetivamente quando se vive numa família ou grupo social que não está nessa mesma frequência de mudança? O processo de crescimento interior é sempre uma experiência individual, um teste no qual o indivíduo se sente sozinho, pois é algo nele que está se transformando. Contudo, sempre tem influência de outros e sobre os outros, uma vez que não estamos completamente sozinhos no mundo. Não somos uma ilha isolada, afetamos uns aos outros. Nesse processo, a situação tende a se complicar, pois quanto mais nos conscientizamos, mais conflitos surgem, mais nos sentimos sozinhos e por isso tendemos a sentir mais medo e insegurança. É como um salto para o vácuo. Não vemos o fim do abismo. É angustiante, tenebroso, porque precisamos nos desapegar daquilo que não mais nos serve e, no entanto, nos agarramos desesperadamente a velhos padrões obsoletos, como uma tábua de salvação. Por isso, não adianta mudarmos apenas de local. A mudança precisa ser interna. O movimento é de dentro para fora, como um novo ser que está vindo à luz, enquanto o outro que lhe criou está findando o seu ciclo. É uma morte em vida, literalmente, mas também um renascimento. E por essa razão que, se somente mudarmos de local ou casa ou trocarmos de parceiro, o problema nos acompanha. Mudamos a aparência e não a essência. Podemos ir até para o outro lado do mundo. O mesmo desafio nos perseguirá até que o vençamos, seja superando-o ou até mesmo aceitando a nossa condição. A aceitação é uma forma de superação e perceber essa solução é uma grande vitória. Uma vitória que precisa ser compreendida por você, pois mudanças ocorrem no seu ser, alterando o significado do seu entorno. As pessoas podem não saber disso, mas você sim precisa ser consciente disso tudo e saborear a sua vitória. Se a nossa frequência vibratória individual é capaz de modificar o nosso ambiente, consequentemente, beneficiará outras pessoas de alguma forma, ainda que não compreendamos tudo de imediato. A questão é que só podemos mudar a nós mesmos, e quando mudamos dentro, o lado de fora se altera também. Imagine o que acontecerá se nos conscientizarmos de que somos apenas um com o todo.
e começarmos a emanar uma energia mais coerente e positiva. Só podemos mudar a nós e, em consequência disso, a qualidade daquilo que nos rodeia. Porém, se mais pessoas estiverem nessa mesma frequência, é possível mudar a vibração de todo o planeta. Se podemos transformar o microcosmos coletivamente, podemos transformar o macrocosmos. Acontece assim mesmo. O momento mais difícil é também a transformação necessária, como esse pelo qual a humanidade está passando. Juntos, quebramos antigos padrões de comportamentos que ocasionaram uma cura planetária. Foi algo imposto, é verdade, mas acreditem, vários ecossistemas se recuperaram. Estamos quebrando um padrão de doença e escassez coletivamente, pois o mal que superarmos nos fortalecerá. Lembrem-se, a hora mais escura antecede o alvorecer. Somos parte integrante de um todo maior. Se mudarmos várias partes desse todo, podemos atingir aquilo que se chama de ponto de mutação. Isto é, uma mudança na maior parte do todo altera a qualidade dessa mesma totalidade, elevando a sua frequência vibratória. Logo, a humanidade atingirá um novo patamar de consciência, beneficiando o planeta como um todo. Vamos dar esse salto quântico juntos? Namastê! Gostaram do nosso vídeo de hoje? Então comentem, curtam e toquem o sininho, compartilhem com seus amigos e divulguem o nosso canal. Queremos continuar trazendo cada vez mais informação e conteúdo relevantes para todos vocês. Um beijo no seu coração!